2026, um ano que já começou com muita coisa acontecendo, principalmente tanto dentro do marketplace quanto fora. E esse ano é um ano muito atípico, porque a gente tem uma sequência de coisas que vão influenciar diretamente ou podem influenciar diretamente no seu faturamento, pessoal. 2026, além de carnaval, datas comuns, sei lá, como Páscoa, Natal, entre outras coisas. Nós vamos ter aí Copa do Mundo e também as eleições, tá bom? Fora dentro de outras coisas que a gente vai passar aqui para vocês. É um ano que literalmente a gente pode ter muito proveito em relação às coisas que estão acontecendo e coisas que vão estar movimentando a economia de consumo que tem a ver com os marketplaces nesse ano de 2026. Focando nisso, a gente fez essa apresentação super especial, com muita informação bem interessante para vocês. E antes de passar a palavra para a Heloísa, é aquele mesmo roteiro. Se inscreve aqui no canal, deixa o teu like, compartilha, que isso motiva a gente a entregar conteúdo gratuito aí para vocês, tá bom? Isso motiva demais a gente. Elô, explica para a galera quais são as maiores sazonalidades, como o pessoal pode se aproveitar de forma positiva dessas datas. Vamos lá, a gente tem aqui praticamente aí um calendário bem extenso e com muitas datas para aproveitar. Eu tenho alguns conhecidos sellers aqui que aproveitam muito essas datas sazonais, mesmo não sendo o nicho que trabalha, mesmo não sendo ali os produtos específicos que costumam trabalhar. Tem até um caso muito interessante onde um conhecido vendeu mais de 100 mil reais de chapéu de palha na festa junina, em junho. Então, é muito legal essas coisas, e quando você consegue pegar esse REC, dá para fazer toda vez? Talvez não dê para você, por conta do investimento e da situação, mas tem algumas datas que, dependendo do seu nicho, e eu vou citar aqui vários exemplos, dá para você pensar e dar uma alavancada aí nos seus negócios, aproveitando mais uma vez que a gente não cansa de falar da gestão aí estratégica e logística e de produto que você precisa ter para conseguir sobreviver nessas situações aí. Então, muita oportunidade, né? Alta demanda aí de datas. Então, se você já está com esse calendário em mão, fica muito mais fácil você aí se apresentar, né, para o mercado, para as plataformas. A visibilidade mais orgânica, já que se você aproveita esse momento para fazer um promocional, ou se você tem um produto diferente, né, em estilo ali, aproveitando a data, você também ganha visibilidade com os outros produtos. Então, uma coisa gera a outra. As visitas vão acontecer, as pessoas estão ali, independente pelo motivo que seja, mas elas vão acabar comprando aí um ou outro produto seu, e aí é onde você consegue ter essa habilidade e exposição da loja, tá? Produtos também complementares, igual eu falei, se ainda dá para casar ali o seu nicho, né? Por exemplo, moda, eu consigo casar ele ali no Dia das Mães, ter lá uma camisa especial, uma t-shirt especial para minha mãe, ou ter um kit especial para ela, é muito interessante, tá? A gente tem também os 6 pilares de execução do marketplace: planejamento antecipado, quem antecipa, governa sempre. Então, se você está adiantado, é porque você vai conseguir provisionar seu faturamento e ter ideias melhores para vender. Promoções inteligentes, eu sempre falo, não é só queimar produto, não é só colocar produto em promoções que você não sabe para que elas servem. Faz sentido para mim, eu que sou uma loja de material de construção, vou dar um exemplo bem a grosso modo, ter uma promoção para o Dia das Mães? Não faz sentido. Então, é entender qual data que eu consigo colocar o meu negócio, isso faz total sentido, tá? Técnicas aí de palavras-chave, a gente utiliza aqui bastante na mentoria, temos resultados muito expressivos com isso dentro da plataforma, as pessoas não dão muita atenção, mas são técnicas extremamente relevantes hoje para ads, visto que o algoritmo está cada vez
mudando com a inteligência artificial e a gente precisa acompanhá-lo, tá? Gestão de reputação. Não, quando a gente fala em reputação, a gente não fala só em Mercado Livre, a gente fala em Shopee, a gente fala em Amazon, Magalu. Então, é entender quanto tempo eu estou demorando para entregar esse produto, quanto tempo eu estou demorando, a minha produção está demorando para embalar esse produto, está indo corretamente, eu estou tendo muitos problemas com esse produto. É interessante você avalie para que você consiga também trabalhar nesse período. A personalização temática aí com as datas, eu gosto bastante desse tema, gosto bastante da parte de decoração, tanto do Minha Página, quanto na Shopee, da decoração da loja. A Amazon fica um pouco restrita àquela vitrine deles. Acho que agora, em 2026, já aproveitando o spoiler, eles devem fazer uma atualização disso, porque eles foram os únicos, e Magalu, que ficaram um pouquinho para trás nessa situação aí de vitrine. Ficou meio no passado ali, mas Shopee e Mercado Livre seguem dominando esse espaço aí. E, muito importante, como execução, é a análise de dados. Então, tenha um sistema onde você consegue analisar esses dados, não só no Mercado Livre, não só na Shopee, porque a gente já sabe que as informações elas se perdem ali ao longo do tempo, a própria plataforma apaga essas informações, então tenha o seu próprio. A gente tem um custo-benefício de Bling, de Tiny, muito legal, dá para você manter. Tem também o Mercado Turbo, então, assim, aproveite para fazer aí a análise de dados e ter um sistema onde você consegue gerenciar essas situações é muito importante. Exato, pessoal. Se você ainda não utiliza nenhum RP, a gente tem o cupom do Bling aqui também na descrição do vídeo, caso te interesse. Tá aqui embaixo, é só pegar ali e utilizar lá, você ganha ali um período gratuito para utilizar a plataforma, beleza? Vamos lá, Elo. Radar dos nichos em 2026. Quais são os nichos para esse ano aí? Aí aqui a gente tem um raio-x já das categorias, né? Eletrônicos, sempre Black e Natal. Smartphone, fone, smartwatch sempre são pedidas aí. Moda e beleza, a gente tem pico, Dia das Mães, Dia dos Namorados, tá? Dia dos Pais é muito interessante, parece estranho porque as pessoas não dão tanta atenção, mas sim, o ano passado a gente tem um dado que cresceu muito a compra para o Dia dos Pais. Então, se você trabalha com essa situação, com esse nicho, é interessante você já olhar e começar a projetar, antes da gente olhar a data sazonal também, começa a projetar a sua compra, faça já essa previsão, quanto que eu vendi o ano anterior, quanto que eu quero vender esse ano, como que a minha empresa chega para essas datas, é muito importante que vocês tenham isso. Casa e decoração, Natal, Ano Novo, pós-Páscoa aí, renovação de ambiente também, apesar que é o nicho que vende o ano inteiro, tá? Casa e decoração, a gente dá esse exemplo aí, mas é um nicho que vende o ano todo com folga, tá? Educação e papelaria, a gente está nesse momento, janeiro, então, mochilas, cadernos, tá? Eletrônicos para estudo, já deu uma mudada aí, vocês viram, né? Antes era só papelaria, agora fala eletrônicos para estudo, tablet, né? Então, acessórios aí que compõem essa situação. Fitness e bem-estar, galera querendo emagrecer para o carnaval. Então, você que vem de moda fitness, esse é o teu momento. Saúde e bem-estar também, quem trabalha com suplementação, colágeno. Esse também é uma hora muito legal que a galera tá no começo do ano, querendo aí entrar no ritmo, perder o peso e cuidar um pouco mais da saúde, se você trabalha com produção. Inclusive, para quem faz exercício físico, você pode ver que academia, o parque, qualquer lugar, nessas datas ali de ano novo, carnaval ou mais especiais, o pessoal está querendo dar a vida em um mês que não fez no ano inteiro, tá? Geralmente é isso daí, e cara, utilize isso a seu favor. Outra coisa que, como a Luísa comentou, é a questão de saúde e bem-estar, ou healthiness, que é a questão aí que você trabalha junto com a saúde, o corpo como um todo. Inclusive, se você tiver um projeto desse e já estiver faturando aí uma grana legal fora dos marketplaces, contata a gente que a gente tem interesse em fazer parceria, porque é um nicho bem interessante, tá? E aí, vamos lá. Volta só isso, eu queria só dar um exemplo do pet shop. Sobre pet shop, pessoal, meio polêmico isso que eu vou falar,
mas eu não poderia deixar de pontuar para vocês. A gente tem aí, vende o ano inteiro, o produto pet cresceu muito em mercado, mas como cautela aí na parte estratégica, gente, aqui precisa ter preço, tá? É uma briga muito forte de cachorro grande. As grandes redes do mercado realmente entraram para o marketplace. Isso aí fica como dica para vocês, polêmico, mas é real. Então, assim, eu não tenho preço. Eu fui no fornecedor, tá a mesma coisa que em todas as plataformas. Não compre, troque o seu nicho, faça uma revisão. Agora, tenho muitos anos de mercado, Elo, já tenho fornecedor certo, consigo precificar com margem, consigo trabalhar, siga nesse nicho. É um nicho muito complicado de se trabalhar, como todos os outros, mas precisa aqui, mais precisamente, a gente precisa ter preço. Então, se você não tem, trabalha com cautela esse lado, se você está pensando aí na escolha, tá? É isso. E, cara, você planejar o 2026, se você ainda não começou, na verdade, você já está atrasado, tá? Que aqui a gente mostra, por exemplo, como a gente citou ali em cima, a questão já do primeiro trimestre, que é o pico ali em janeiro, de fevereiro e março, cada um com as suas datas específicas, tá bom? Então, assim, janeiro, por exemplo, como a gente citou, a questão de ano novo, volta às aulas, eletrônicos para estudo. Então, assim, papelaria, parte fitness, ainda também aqui no Brasil é verão e também fitness também é uma parte muito forte. Fevereiro, a parte forte entra a questão do carnaval, de repente com ofertas relâmpago. Se você, por exemplo, tem um pequeno mercado, uma pequena banca de bebida, vale a pena, de repente, olhar com um pouco mais de carinho para a parte de mercado, Mercado Livre, ou até mesmo você entrar ali dentro de plataformas como o iFood, de repente isso vai te ajudar a ter uma alavancagem mais alta, né? E a parte do março ali, das mulheres, Páscoa, parte ali de kits femininos, cross-sell ali de produtos, chocolates, flores, pelúcias, entre outros, né? E ali tem até uma dica que foi colocada na apresentação, que a gente usa o carnaval para limpar o estoque do verão antes da mudança de coleção. Isso é bem importante. A gente vai sempre em lojas, sei lá, de rede grande, como a famosa Renner, e a gente vê aqui agora as roupas de verão. Bateu ali metade de março, já começa a queima de estoque. Por quê? Porque está começando o outono novamente. É isso, né? O outono novamente, para depois o inverno. Isso E aí. aí, novas coleções, novos modelos, e o pessoal vai lá pagar um pouquinho mais barato. Q2, Elô, explica pro pessoal. Q2 nós temos aí abril, né? Pós-Páscoa, casa e decoração, que é um nicho que eu gosto muito, renovação do lar, aí onde o pessoal acaba comprando para fazer essa mudança. Maio, mês das mães, gente, mês das mães vende, cara, é como se fosse um segundo Natal, tá? É muito surreal aqui, e eu já vi gente, Guilherme, vou te contar, que não era, foi trabalhar data sazonal, o nicho comportava mães, porque eram mulheres, e os produtos viraram curva A da pessoa. Tá? O cara nem tinha pretensão de trabalhar com aquele produto, nem era o nicho dele, mas ele inseriu lá perfumaria e deu muito certo e foi feliz e está feliz até hoje, tem 3 anos. Então, às vezes, é aquela virada de chave. Eu não estava ganhando tanto no produto, tentei o sazonal, trabalhei, deu super certo, continuou, porque o que acontece? Ele aquece. Quando eu coloco na plataforma 30 dias antes, 40 dias antes, trabalho um anúncio, descrição, tudo certinho, imagem. Eu aqueço esse produto para o período. Então, é interessante que as pessoas pensem nisso também. Gente, já foi o tempo que a gente jogava produto de qualquer jeito lá. Tá? Agora o estratégico é o lema do negócio. Então, se você não faz planejamento estratégico, precisa dessa ajuda, a gente está aqui para isso, tá? Dia dos Namorados, vou dar uma dica aqui do Dia dos Namorados também, sempre kit, ele e ela, porque o cara, ele tá buscando presente para a namorada, mas ele também quer um perfume novo para ele. Então, se eu trabalho com os dois gêneros, dá para eu fazer essa jogada e vender muito, tá? Dá para fazer essa jogada e vender muito aí no Dia dos Namorados. E tem mais uma coisa que não está aqui no PDF, que vai acontecer ou vai começar em junho desse ano, que é a Copa do Mundo de Clubes.
Então, é mais uma data Ó, comemorativa que você pode vender muito. vou te falar, em cima do que você falou aí, nós estamos aí em janeiro. Se você for uma pessoa que corre atrás de produto sazonal, o que você pode fazer? E eu sei que vai ter, meu querido álbum da Copa. Vai lá na Panini, ó, não ganhamos nada para esse comercial, hein? Vai lá na Panini que eles já vão começar a disponibilizar a venda. Não fique esperando chegar março, não, porque não tem mais jeito. Já entre em contato lá com a Panini, que eles vão ter o álbum e vão repassar para revenda, eu já sei disso. E se você quer pegar esse hype, esse é o seu momento. Não espera até março, não, abril, que aí você não vai conseguir vender álbum da Copa. Tá? Então já chega junto lá na Panini e já verifica como que tá essa venda deles para você sair na frente. É interessante isso aí. É isso, pessoal. E no terceiro trimestre a gente continua ali julho também continua a parte final da Copa do Mundo, né? Tem também a questão das férias escolares, de repente trabalhar mais essa questão de consoles, acessórios, promoções, item de lazer. É muito bom também para quem trabalha com viagens, porque é o tempo que os pais tiram para viajar com os filhos. Então também tem essa parte aí que você pode explorar um pouquinho mais, apesar que tá frio aqui no Brasil, o pessoal às vezes compra para levar para fora, tá certo? Então você também pode acabar tendo uma procura maior. Agosto, Dia dos Pais, então ferramenta, moda masculina, então um presente útil, kits, principalmente kits prontos. Em outro vídeo a gente falou sobre a questão do frete, que já mudou ali a partir do dia 2 de março. Então, dependendo de quando você está vendo esse vídeo, já pode ter mudado essas questões do frete. Então, utiliza isso aqui ao teu favor, a questão dos kits, tá? A parte de setembro, que inicia a primavera, já estamos aí virando de volta para o verão no Brasil, e a gente pode explorar a questão de kit, jardinagem, moda, plantas, decoração externas, ofertas sazonais, de repente já começar a explorar uma questão aí de praia, biquíni, shorts, cadeira de praia, térmica, entre outras coisas que a gente pode acabar explorando para o pessoal começa a voltar a sair mais de casa, sair de dentro das casas, porque está frio para caramba, e o pessoal começa a sair para fora e aproveitar, enfim, na natureza, tá, pessoal? E aí a próxima, ou no caso, o último trimestre aí do ano, temos, Elô? Dia das Crianças, bem concorrido para um sazonal, embora ele tenha que estar aqui no nosso catálogo. Se você pretende trabalhar com o Dia das Crianças, eu aconselho que você comece a aquecer produtos em junho, tá? Então dá tempo, nós estamos aqui num tempo para isso. Começa a testar aí, eu vou trazer e importar, eu importei um pouco e tem aqui um pouco, beleza, já começa a subir alguns desses produtos para ter aí uma crescente nisso, porque é um nicho muito concorrido lá dentro das plataformas de todas elas, tá? De todas elas é bem concorrido. Novembro a gente tem a Black, que, mais uma vez... Só que antes temos o quê? Temos as eleições. Temos as eleições. O que nós vamos vender na eleição, Gui? Conta para mim. Pessoal, nós vamos vender muito boné do Lula e camiseta do Bolsonaro, porque aqui o nosso foco é vender, não é lá do político. Eba, tá? É isso aí. Entendeu? Então, assim, galera, quando vocês veem aquelas fotos de meme ou vendedor de rua na época de eleição vendendo bandeira de um ou de outro, os caras estão ganhando, estão fazendo deles. Enquanto você reclama e chora, ele está vendendo lenço, tá? Então, tem gente que para ali e compra. Então, por que você não pode vender no Marketplace, em todas as plataformas aí, inclusive com a ajuda da nossa assessoria, a gente vai te ajudar a alavancar o teu resultado com muito mais força e bem mais esse ano aí de sazonalidade, tá, pessoal? Então, sim, outubro, a gente tem Copa do Mundo, que na verdade já começa a esquentar ali para setembro, tá? Início de setembro, isso aqui já começou a pegar fogo, porque é geralmente 30 a 45 dias antes. Então, se você está começando a falar aí, Guilherme, de metade de agosto para frente, também começa a aquecer o teu negócio ali para junho, maio, junho, para começar a colocar pressão aí e chegar ali na parte de política e você já está fazendo ali um troquinho a mais, né? Aí chega novembro, temos de novo. Novembro eu vou contar mais um segredo. Nossa, esse vídeo tá cheio de segredo, hein? Nossa, contei um monte aqui. Nossa, só vou anotar. Tem vários hack aí. Novembro é a Black, gente, mas a Black começa lá atrás. Aqui os nossos mentorados começaram em setembro e fizeram uma Black
espetacular. Foi lindo, deu tudo certo o mês inteiro. Tanto que no dia da Black já tinham batido a meta do mês. Só para vocês terem uma ideia. Mas quem antecipa, governa. Então, antecipado sempre dá certo. Então, comece a trabalhar antes seus produtos. Ou se for datas, se você for trabalhar só o sazonal, põe aí uns 40 dias antes para o Edges e para você trabalhar um anúncio, tá? E dezembro, o clássico aí, Natal e Ano Novo. Também trabalho um pouquinho antes, porque a logística sempre é mais complicada nesse período. Se você for uma pessoa de fulfillment, que trabalha com fulfillment do Mercado Livre ou da Amazon, tá? A Shopee ainda está começando lá, mas se você trabalhar com um full especificamente do Mercado Livre, comece a agendar suas datas em setembro. Faça provisões de envios de produtos em setembro. Não adianta depois ficar chorando, vir na rede social, não tem data, o Mercado Livre não disponibiliza data. Porque aí, amigo, o Brasil está tentando mandar mercadoria para o centro de distribuição. Você não vai conseguir data, não adianta chorar. Então, se você provisionar as unidades antes, vai ser tudo. Exatamente. Então, se você se acha especial, ano passado a gente cansou de ver pessoas em grupos aí aleatórios que a gente acompanha sobre esse mercado, reclamando que não tinha data, que não estava conseguindo mandar produto. Por quê? Porque eles não têm a assessoria aqui do Grupo Envy com o método E-Commerce Pro, tá certo? Do Guilherme aqui também, da Heloísa. Então, galera, não sejam amadores, porque como a Heloísa disse, quem antecipa governa. É essa a frase, mais ou menos? É isso então, aí. aqui, o checklist. Não deixe a operação travar as vendas por amadorismo. Então, você tem que ter organização, e se você não consegue dar conta sozinho, manda aqui os seus dados, a gente troca uma ideia para poder te orientar e te dar o melhor caminho possível, tá certo? Então, 90 dias antes, a gente começa preparação e compra de estoque, muito importante. 30 dias antes, a gente começa ali a parte de configuração dos títulos, das campanhas, das palavras-chave do SEO e também do Ads. Durante o evento, a gente tem a parte de monitoramento de preços, ou seja, no dia específico, ou antecedendo a data iminente, a gente tem esse monitoramento. Então, ele também a parte em tempo real do atendimento. É importante ter o atendimento afinado para essas datas, porque a demanda aumenta muito. E também o pós-evento, porque sempre vai rolar ali uma devolução, alguma pergunta, alguma questão. Então, é preciso entender ali e analisar os dados de logística e também de gestão reversa. A gente tem todo o suporte das plataformas, mas é sempre bom estar atento ali ao chat e às dúvidas dos clientes, né? E aí, mais um segredinho está no PDF, descentralize aí o teu estoque, né? Faça parcerias com transportadores para evitar gargalos de entrega. Então, se você depende muito em relação a achar que o fulfillment vai resolver todos os problemas da sua vida, a gente tem um outro vídeo aqui no canal que fala justamente em parte sim, só que muitas vezes vai acabar te complicando, te gerando mais custos ainda, tá, pessoal? Então, a disciplina vence a motivação. É isso, Luiz? É isso aí. Planeje com antecedência, pessoal. Nada em cima da hora dá certo, tá? Nada em cima da hora dá certo. Vocês são capazes de fazer aí, eu tenho certeza, muitas vendas. O momento sempre vai ser difícil. Então, não tem momento leve. Toda vez vai ser difícil. Só que se você estiver preparado, a caminhada fica mais leve, ela fica mais fluida. E eu tenho certeza que provisionando, você vai conseguir aí seguir um bom caminho. Exato, pessoal. Então, não foque só em datas específicas, faz todo um planejamento normal já da sua loja, mas utilize isso como uma alavancagem, uma vantagem, e não como algo que você vai chegar ali na hora e não sabe o que fazer e vai ficar desesperado, tá certo? Então, começa agora todo o planejamento do teu ano. Você já está até meio atrasado, dependendo de quando você viu esse vídeo. Então começa o quanto antes. A gente está aqui falando desse vídeo do dia 21 de janeiro. Então, se você já passou muito disso e ainda não começou, você está atrasado, tá certo? Como eu falei, se precisar de alguma orientação ou quiser alavancar o teu negócio, está aqui o formulário aqui embaixo para falar com a gente, só preencher, a gente entra em contato e não se esqueça, segue o canal, compartilha o vídeo, deixa o teu comentário, que isso motiva a gente a gravar mais conteúdos. Até a próxima.